Olá pessoal, tudo certo? Vou falar com vocês sobre o conceito de campo elétrico e linhas de força. Mas antes de nós iniciarmos, vamos só relembrar alguns conceitos importantes para embasar o nosso entendimento, ok? Eu tenho duas cargas que eu vou chamar de Q e de Q0 a uma distância R. Nós sabemos, pela lei de Coulomb, que a força de interação entre essas duas cargas é dado por F igual a K vezes Q vezes Q0 dividido por R ao quadrado. Então, essa fórmula ela contempla todos os casos de atração e de repulsão entre duas cargas. Ou seja, é uma maneira de a gente enxergar a interação entre duas partículas. Existe outra maneira que é bem mais sutil, que é o conceito de campo elétrico. Aqui eu tenho a mesma situação, duas cargas, Q e Q0 a uma distância R, e agora em diante vou chamar essa carga Q de carga de prova, ok? Carga de prova. Imaginem a seguinte situação: se eu não tivesse a carga Q, que força atuaria sobre a carga de prova? Nenhuma, né? Mas se eu venho nesse ponto e coloco a carga Q, agora aparece uma força sobre Q0, positivo. Então, a carga aqui ela tem uma propriedade de modificar o espaço em seu entorno, fazendo aparecer sobre uma carga de prova uma força que antes não aparecia. A essa propriedade nós damos o nome de campo elétrico. Então, o campo elétrico nada mais é do que essa propriedade que o espaço adquiriu, fazendo aparecer sobre uma carga Q0 uma força que antes não existia. Então nós podemos definir o campo elétrico nesse ponto da seguinte maneira: o campo elétrico, que a gente representa por um E, é igual à força que atua sobre a carga de prova dividido por Q0. Continuando, o campo elétrico é igual, só trocando aqui o F por K vezes Q vezes Q0 sobre R ao quadrado. Como aqui vai me dar uma divisão de fração, vou inverter logo o Q0. O inverso de Q0 é 1 sobre Q0. Posso cortar Q0 com Q0, me resta o seguinte: o campo elétrico é igual a K vezes Q dividido por R ao quadrado. Então, eu acabei de mostrar aqui para vocês o campo elétrico da entidade mais elementar do eletromagnetismo, que é o campo elétrico de uma entidade, de uma carga, pontiforme. E observem que o campo elétrico ele não depende da carga de prova. Enquanto a força depende da carga de prova, o campo elétrico não, depende exclusivamente da carga geradora do campo positivo. Nós agora passamos a falar de um conceito bastante interessante, que é o conceito de linhas de força ou linhas de campo. Linhas de força ou linhas de campo, elas nos ajudam a visualizar um determinado campo elétrico. E elas têm três propriedades, não necessariamente nessa ordem, mas eu coloquei que elas são, a primeira, elas são tangentes ao campo elétrico em cada ponto. Segundo, o número de linhas que passam por uma determinada unidade de área é proporcional ao módulo do campo elétrico. E terceiro, elas sempre saem das cargas positivas e chegam nas cargas negativas. Diante dessas três propriedades, nós podemos visualizar como é que se comportam essas linhas graficamente. As figuras 1 e 2, elas representam as linhas de campo gerar por cargas elétricas pontiformes isoladas. Quando a carga ela é positiva, as linhas são de afastamento, ou seja, saindo da carga, e são divergentes. Positivo. E quando a carga é negativa, as linhas são de aproximação, ou seja, chegando na carga, e são linhas convergentes. As figuras 3 e 4 representam as linhas de cargas
pares de carga de mesmo sinal. A figura 3, né, nós temos duas cargas positivas e as linhas nos mostram a repulsão entre as cargas, semelhante na figura 4. As linhas elas nos mostram a repulsão entre as cargas. Interessante é que nesse ponto aqui, ó, não existe campo elétrico positivo. E a figura 5, nós temos o campo elétrico gerado por duas cargas de sinais contrários, onde as linhas saem das cargas positivas e chegam nas cargas negativas. As linhas são encurvadas, como vocês observem aqui. As linhas nos ajudam a visualizar a atração entre as cargas. E esse esquema aqui nós damos o nome de dipolo elétrico positivo. Agora eu vou mostrar para vocês uma simulação para nós entender melhor o que foi que eu falei aqui. Aqui é o PET, tá? É um simulador muito bom. E aqui, ó, eu tenho as cargas, uma carga positiva, uma carga negativa. E esse meu sensor aqui, ele faz o papel da carga de prova. E observem, quando eu coloco ele no espaço, nesse ponto aqui no espaço, nenhuma força atua sobre ele. Mas se eu venho e coloco uma carga aqui, uma carga pontiforme, agora ela modificou o espaço em seu entorno, fazendo aparecer nesse ponto um campo elétrico. E o campo elétrico é representado por essa setinha aqui, ó, positivo, e é um campo de afastamento, né? Quando eu chego a minha carga perto, mais intenso é esse campo positivo, semelhante a uma carga negativa. Quando eu coloco aqui a carga negativa, o campo aponta para a carga, né? E quando eu chego a minha carga perto da carga de prova, o campo vai ficando mais intenso, positivo, como eu falei na primeira situação. Vamos ver agora como é que se comportam as linhas, né? Aqui eu tenho uma carga pontiforme. Essas setinhas elas representam as linhas de campo. E observe que nessa região aqui, ó, o campo elétrico, elas estão mais acesas. Isso indica que o campo elétrico é mais intenso nessa região do que nessa aqui, positivo. Semelhante é uma carga negativa, né? Ó, aqui as setinhas estão convergindo, entrando na carga. Nessa região elas estão mais claras, mais intensas do que nessa região aqui. Ou seja, nessa região o campo elétrico é mais fraco do que próximo da carga, positivo. Vamos ver agora o campo, as linhas de campo de duas cargas positivas. Observem que as setinhas são de afastamento, né, saindo da carga. E nessa região aqui a gente visualiza, ó, a repulsão entre as cargas, positivo. Se eu pegar uma carga de prova aqui, ó, a gente observa que em uma certa região aqui não existe campo elétrico, tá? Ó, não, bem nessa região aqui o campo elétrico é bem fraquinho. Se eu colocar, pronto, nessa região aqui não existe campo elétrico, ó. E a gente aqui observa, né, a repulsão entre as cargas, semelhante quando eu pego duas cargas negativas, tá? As linhas são convergentes, tá? Nessa região aqui a gente observa a repulsão, e quando eu pego uma carga de prova, nessa região não existe campo elétrico, né? Vamos ver agora um dipolo elétrico formado por uma carga positiva e uma carga negativa. Pronto, ó. Aqui está a figura, né, que a gente chama de dipolo elétrico.
em todo o espaço aqui existe campo elétrico, né? Em qualquer ponto que eu colocar aqui a minha carga de prova vai existir o campo elétrico. E observem que as linhas sempre são tangentes ao campo elétrico, ó, né? Sempre são tangentes ao campo elétrico, né? Como eu falei lá nas propriedades, beleza? Deixa só eu voltar aqui agora, só voltar aqui agora lá para a lousa, tá? Então pessoal, era isso. Aqui eu tenho as minhas referências, tá? É o Halliday, volume 3, né? Física e Eletromagnetismo, e o site do PET. Então essa foi a nossa aula, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.